Bem-vindos a mais uma edição de Autárquicas 2013, um programa da TVL que tem vindo a entrevistar os candidatos às presidências de junta, e não só, também à presidência da Câmara, mas o que é da minha responsabilidade são estas entrevistas aos candidatos à presidência das juntas de freguesia de Odivelas, que são, neste momento, 4. Hoje temos uma freguesia de Odivelas que é a única que não é agora resultado de uma união de freguesias, é a freguesia que se mantém inalterada, e temos connosco Vítor Machado, o atual presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, que concorre pela coligação Odivelas Merece Mais. Antes de mais, muito obrigado pela sua presença, que agradecemos, e vamos iniciar aqui a entrevista. De qualquer maneira, queria-lhe pedir desde já que iniciássemos esta conversa com um breve balanço da sua parte do que tem sido, do que está a ser, está quase a terminar, o seu mandato de 4 anos. Foram 4 anos, não se vai resumir em 4 minutos, mas vamos tentar que assim o consiga. Portanto, mais uma vez obrigado e faça o favor de intervir. Eu é que agradeço à TVL pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje presente e de facto para, enfim, estar aqui convosco e responder àquilo que, efetivamente, às perguntas que o senhor me colocar. Também uma saudação muito especial a todos os odivelenses, lá para casa, que nos estão a ouvir e ver. Este balanço que eu faço, que estamos quase a terminar um mandato de 4 anos, desde 2009 a 2013, aquilo, para já sinto-me perfeitamente e tranquilo, e só num aspecto, no outro, obviamente com algumas dificuldades, mas é uma honra hoje, atualmente, e sinto-me satisfeito por isso, ser presidente da segunda maior freguesia do país. Realmente, já é a segunda maior? É a segunda maior freguesia do país. A primeira é Algarão e Martins, não sei se não sabia. Não sabia, portanto, que já era a segunda. Tem 80 mil habitantes e nós temos já perto de 60 mil habitantes. Portanto, é uma honra, de facto, dirigir os destinos desta freguesia e, particularmente, quero aqui deixar, de facto, uma palavra de apreço a todos os odivelenses que nos têm ajudado ao longo destes quase 4 anos que estamos a finalizar este mandato. Isto para dizer que o facto de ter encontrado uma junta de freguesia, enfim, com alguns problemas, e particularmente aqui na área financeira, foi realmente uma situação extremamente difícil que, além disso, depois, mais tarde, viemos a ser confrontados com, obviamente, com algumas reduções a nível de orçamentos, nomeadamente para uma junta de freguesia, como eu repito, como eu disse ainda há pouco, que sendo a segunda maior freguesia, não pode ser tudo medido de igual. Portanto, é uma freguesia que tem, enfim, hoje, características muito especiais. Já não é, como efetivamente, de há uns anos atrás, sendo uma freguesia dormitória, já não é, isso acabou. Nós temos vida própria, temos comércio, temos infraestruturas que hoje, Odivelas cresceu muito ao longo destes 13 anos de concelho. E isto para dizer que, de facto, este esforço e esta dedicação, que de facto, que esta equipa que tem estado comigo e que vai e está até ao final do mandato, portanto, quero-vos dizer já que a equipa é a mesma, a não ser algumas alterações que houve de alguns vogais durante o mandato, que é normal que assim seja. Portanto, mas desculpe interromper, mas o Vítor Machado foi especialmente castigado nisso, porque eu acompanhei algumas assembleias de freguesia, houve assim, muita... É normal que numa assembleia de freguesia, como sendo um órgão fiscalizador, que a oposição, obviamente, que não concorde com algumas medidas. Não, eu digo é nos membros do Executivo. Primeiro houve a saída do PS, sim, depois mas eu mesmo os elementos do PS... Olha, veja só, eu nunca sofri qualquer contestação da parte
enfim, dos meus companheiros e das pessoas que neste momento ainda estão no Executivo e continuarão até o dia 29 comigo, e que são do PSD. Eu sei, e, portanto, não mas foram saindo, não é? Houve não, por uns motivos... não por razões pessoais, não foi por razões políticas ou por uma questão de gestão da Junta. Não foi nada disso. Sim, mas... Isso é falso. Sim, portanto, sim, aquilo que eu tenho a dizer foi por razões pessoais de algumas pessoas que foram saindo por razões... A Tânia, por exemplo... A Tânia foi, de facto, abraçou e foi para o estrangeiro. Por exemplo, isso é um caso. Tinha um outro caso que antecedeu à Tânia, foi a Ana Isabel Gomes, que era, de facto, uma excelente vogal, que tinha a área da cultura, que esteve comigo em 2010, como sabem, e de facto não podia porque, por razões pessoais, aliás, mais tarde, portanto, estava grávida e pediu-me, obviamente, para sair, e até porque havia alguma incompatibilidade depois quando veio a assumir o cargo de chefe de divisão na Câmara. E, portanto, não houve aqui qualquer contestação à minha pessoa, nem por razões políticas, político-partidárias, nada disso. A única coisa que as pessoas que saíram foi, efetivamente, por razões pessoais. E, portanto, queria deixar aqui também uma palavra de apreço a todos aqueles que estiveram desde o início e aqueles que estão até ao final do mandato comigo. Uma palavra de apreço e de dedicação e o meu muito obrigado, enquanto Presidente de Junta, por tudo aquilo que fizeram em prol da instituição e não só, e em prol dos odivelenses e da freguesia de Odivelas. Mas estava eu a dizer que, de facto, foi que realmente de um grande esforço e dedicação que esta equipa tem lutado contra tudo e contra todos, nomeadamente na área financeira. A situação económica e financeira do país que estamos a atravessar, obviamente, desde 2009 para cá, ainda sendo uma junta, como eu estava a dizer, de facto sendo a segunda maior freguesia do país, tem que ser uma gestão muito rigorosa e com muito cuidado. Sobretudo aos cortes que tivemos desde 2009, desde que eu sou Presidente até agora. Nomeadamente um corte só, para lhe dizer, de um corte que tivemos logo no início de 7%. Para uma junta destas é muito significativo. O que é que representa? Para as pessoas lá em casa compreenderem. Estamos a falar da receita que hoje recebemos através do Fundo de Financiamento de Freguesias, de 87 mil euros. Estamos a falar de quase do dobro, de mais 50% que nos tiraram. O que é muito dinheiro para uma junta de freguesia, para hoje, de um orçamento que vem do Estado, da Administração Central, 87 mil euros é muito pouco. Muito pouco. Além disso, obviamente que depois, com um grande, continuo a dizer, e com uma excelente colaboração de todos, não só de funcionários, de executivo, todos eles, sem exceção, todos os funcionários têm dado o seu melhor em prol desta instituição. E todos eles vestem a camisola desta instituição que eu sei. Não tenho dúvida nenhuma e, de facto, eu sou testemunha disso, porque ando no terreno e sei exatamente as dificuldades com que eles passam, nomeadamente até às vezes com algum material, com algum equipamento que, por vezes, lhes vai faltando. Mas isto para dizer que realmente só com esta excelente colaboração de todos, mas mesmo de todos, funcionários, todas as áreas operacionais, administrativa e executivo, é que realmente nós conseguimos levar por diante este bom trabalho e tudo isto que hoje, portanto, é notório e que os odivelenses sabem exatamente que as juntas de freguesias também estão limitadas, porque é evidente que hoje uma junta de freguesia como a nossa, eu não posso fazer uma escola, eu não posso fazer um jardim. Há uma confusão com as suas competências, onde é que acabam as competências das juntas exatamente. E começam as da Câmara. Nós temos algumas competências, temos um protocolo de delegação de competências que é muito bom, não é excelente, mas é muito bom. Já lá íamos. E se calhar alguns concelhos deste país não têm um protocolo como tem, portanto, neste momento o Conselho de Odivelas, nomeadamente as juntas de freguesia que fazem parte do Conselho. Nomeadamente eu falo pela minha freguesia, que efetivamente, não sendo o excelente, mas é muito bom. E para aquilo que o dinheiro que vem, que é enviado da Câmara Municipal, para fazer face a despesas, nomeadamente com funcionários, obviamente que há muita coisa que a Junta de Freguesia tem que assumir. E que esse dinheiro não é recebido, não é ressarcido da parte da Câmara. Portanto, obviamente... Mas está a falar de competências que a Junta assume e que não estão delegadas. Que não estão delegadas, exatamente. Portanto, há umas que estão delegadas, como por exemplo hoje temos a situação, por exemplo, das calçadas, dos pilaretes,
de algumas zonas verdes. É competência da Câmara. Neste momento é competência da Câmara, dos passeios, das calçadas. Exatamente, setor de obras. Mas que hoje, e estamos a falar de há 2 anos a esta parte, pois é evidente que este Presidente, se vir uma calçada esburacada ou se vir um pilarete deitado no chão, com certeza este Presidente, com certeza, tem obrigações. Não vai estar à espera que a Câmara arranje o pilarete ou ponha o pilarete P. Isto são pequenos exemplos. Até porque às vezes a Câmara demora muito tempo. Pronto, é assim, responder. Se calhar porque tem que lidar com 7 freguesias, nomeadamente ainda que mas acreditam, está errado. Mas que é uma situação que está errada, que devia delegar, e isso é um dos exemplos, como dizia bem, é uma das competências que ainda hoje deveria estar na posse das juntas de freguesia, nomeadamente a de Odivelas. E, portanto, isto para dizer, só para terminar, que realmente, como disse... passado este tempo todo, obviamente, aquilo que eu tenho a dizer é que é uma grande lição de vida e hoje sei exatamente, como Presidente de Junta, que ainda sou até ao dia 29, quero dizer que é uma honra dirigir esta freguesia, para mim, tem sido, de facto, extraordinário. É uma experiência de vida, continuo-lhe a dizer, muito boa, muito gratificante e de facto, trabalhar em prol das pessoas, para mim, tem a ver comigo. Faz parte da minha pessoa, faz parte da minha vida. Foi aqui que eu, ao longo desta minha vida toda, não só pessoal como autárquica, que eu aprendi muito com muitos autarcas e hoje, felizmente, ainda bem que assim é, que realmente aquilo que eu me dediquei à causa pública ao longo desta minha vida de autarca, que levo de 19 anos de autarquia, como sabe, se calhar não sabem, mas obviamente eu comecei... Lá em casa não sabem. Pronto, mas para lá para casa quero-vos dizer que foi aí que eu fiz uma grande escola, foi numa Assembleia de Freguesia. Eu não sabia, há 19 anos atrás, o que era discutir um orçamento, o que era uma moção, o que era... Como a maior parte das pessoas não sabe. Exatamente, e é aí que todos deviam ter essa aprendizagem. Essa tarimba. Essa tarimba, exatamente como dizia bem, essa frase aplica-se perfeitamente, é aí que se deve começar, é por uma Assembleia de Freguesia, depois ir por aí, patamar, escada de grau a degrau. Isto é, chegar ao ponto de, obviamente, hoje sou Presidente e obviamente, continuo a dizer, porque os odivelenses confiaram em mim em 2009 e, portanto, aqui estou eu para dar a cara àquilo que, efetivamente, foi bom, nem tudo foi mau, mas digo que, de facto, dirigir hoje uma junta de freguesia com uma dimensão, que isto é quase uma Câmara. Portanto, eu estou a dirigir esta junta com 150 pessoas em termos de recursos humanos. Presumo que não haja nenhuma junta de freguesia que eu saiba, hoje a nível do país, que tenha 150 pessoas a trabalhar numa junta. Não tem. É a junta de freguesia de Odivelas. Portanto, em termos financeiros, obviamente que aí é o meu lamento que realmente hoje nós temos que fazer uma gestão muito rigorosa, muito criteriosa, para de facto tentar chegar ao fim de cada mês, ter dinheiro para pagar aos funcionários, pagar os descontos e pagar a quem trabalha connosco, nomeadamente os nossos fornecedores. E isso, de facto, tem sido uma labuta, tem sido com muita dificuldade, porque, como continuo-lhe a dizer, desde o início da minha conversa, que realmente não foi fácil. Quando eu agarrei os destinos desta freguesia, eu tinha praticamente 1 milhão de euros de dívidas. Na altura, o Presidente tornou isso público, embora nunca tenhamos aprofundado muito, mas se calhar começávamos por aí. Há uma herança da Presidente anterior, Graça Peixoto, uma herança da Presidente, do seu mandato, de que se vem falando muito e quando chega às eleições volta-se a falar, em todo aquele contencioso do fornecimento de material informático, do qual chegaram a haver assembleias de freguesia sobre isso, ainda no tempo da Presidente Graça Peixoto. Essa herança transitou e continua em litígio ou é já uma coisa assumida pelo atual Executivo, pelo seu Executivo? Olha, é assim, eu em relação ao passado, a única coisa que eu te quero dizer aqui e que fique muito claro, a herança pesada que eu fui sempre dizendo ao longo que agora do mandato, foi na área financeira, obviamente, e qualquer presidente que chegasse e encontrasse a situação financeira da maneira como eu encontrei, com certeza que não ficaria nada satisfeito. E foi aquilo que me aconteceu. Agora, em relação a outras situações
que houve alguma contestação do órgão de fiscalizador, nomeadamente da Assembleia de Freguesia, quanto a várias situações que foram acontecendo e que se vieram a detectar, algumas delas durante o mandato, obviamente o que está entregue à Justiça é da Justiça. E, portanto, aí eu não vou falar rigorosamente nada disso. Mas desse litígio ainda está em contencioso? Há situações que estão em justiça, obviamente. Ainda do tempo da Presidente Graça Peixoto? Sim, são situações que estão entregues à Justiça. Ainda? Ainda estão entregues à Justiça. E, portanto, como vê, a Justiça é lenta, obviamente, como nós sabemos. Mas Portugal, esse milhão tem sido assumido pelo seu Executivo? Não é propriamente o milhão. São pequenas situações que aconteceram ao longo quando eu entrei. Que tinha herdado 1 milhão de passivos. Sim, mas isso tem a ver com situações, nomeadamente da ADSE, que já vinham até de trás, nem era propriamente também só da Graça Peixoto. Portanto, são situações que foram a ADSE já vinha ainda anterior. Sim. Exatamente, que se foram arrastando ao longo dos anos. Obviamente que chegou a um determinado valor. E quando eu entrei, tinha lá esse valor. Portanto, mas tem sido amortizado por vós? Algumas coisas têm, e têm sido amortizadas. Nomeadamente, posso lhe dizer, e vou-lhe dar aqui o exemplo, que é real, portanto, em relação à ADSE, obviamente. Temos pago alguns trimestres. Mas isto para lhe dizer que, efetivamente, quando eu falo da situação económica e financeira, é evidente também aquilo que se deparámos logo com a situação dos cortes que vieram cair em cima não só da Câmara, como também das juntas de freguesia. Portanto, daí a situação financeiramente da junta a agravar a situação das dívidas, obviamente agravou-se a retirada da parte de um orçamento que vinha da Administração Central. Daí a dificuldade, hoje, que esta junta tem, enfim, em termos de resolução que vai passar para o próximo mandato. Não tenho dúvida nenhuma que há coisas que vão passar. Amortizamos muita coisa, felizmente conseguimos pagar ainda muitas dívidas, muitas empreitadas que não estavam da responsabilidade deste Executivo, que não eram da responsabilidade deste Executivo, mas que conseguimos, felizmente, pagar uma grande parte delas. E, portanto, obviamente, de uma gestão rigorosa e equilibrada e, de facto, com a dedicação e o esforço de todos, funcionários e executivo, conseguimos chegar a quase ao final do mandato, mais ou menos com uma situação não é preocupante, mas também não é muito boa. Mas está controlada. Ainda aqui em relação à delegação de competências, uma das críticas que ouvimos da parte dos presidentes de junta na Assembleia Municipal, relativamente ao tapa-buracos e às passadeiras, é que as juntas de freguesia conseguem fazer, ou conseguiriam fazer, este trabalho de tapa-buracos e pintar as passadeiras mais rápido e mais barato. É essa também a sua convicção? Eu ouvi dizer isto, inclusive, entre a Presidente de Junta do PS. Acredito, e é uma realidade, e eu reafirmo aquilo que foi dito por outros meus colegas. Sim. Isso é verdade e é real. Portanto, nós quando tínhamos essa competência, de facto, tanto a nível de material como de funcionários que já estavam devidamente entrosados e estavam devidamente habilitados para fazer uma passadeira, obviamente que nós tínhamos condições, e aliás até tínhamos uma máquina própria para fazer essas marcações na via pública. Aliás, eu tenho recebido muitos e-mails, ainda agora vai começar o ano letivo, há dias fui confrontado com situações de passadeiras ao pé de escolas, o que me preocupa bastante para a comunidade educativa. E, portanto, penso e continuo a dizer que se essa competência estivesse abocada nas juntas de freguesia, com certeza que seria mais barato. E mais rápido. E mais célebre. Nós temos tido várias queixas e temos sido aliciados para fazer certas reportagens de passadeiras, mas as pessoas não entendem que as passadeiras não é com a junta. Continuam convencidos que é a junta que tem que pintar as passadeiras. E tivemos presidentes de junta que já pegaram em tinta que não é de passadeiras e pintaram as passadeiras, mas isso para não terem que... Pois, mas é que as pessoas não compreendem isso. Pois. Não, a passadeira está aqui, já está aqui, quer dizer, às vezes já nem se sabe que está. Quem passa lá muitas vezes é que sabe que está ali a passadeira, porque quem seja do exterior, quem não seja do concelho e vá passar em certos sítios, não sabe que está ali a passadeira, não adivinha, porque aquilo teve lá uma passadeira. E há presidentes de junta que foram pressionados de tal maneira pelas populações, pegaram em tinta e pintaram
as passadeiras, inclusive, sem jeca tinta própria. Quero-lhe transmitir que isso não o faria. E não o faço. Pois. Porque isso é uma competência que está afocada neste momento na Câmara, que nos foi retirada. E como é das crianças. E ainda para mais... Mas as crianças vão todos os dias para a escola. Pois vão, e isso preocupa-me bastante, é isso que eu estava a dizer. De facto, ainda ontem recebi, de facto, um telefonema, nomeadamente estamos a falar de uma escola, da escola número 5, na Codivel, que a passadeira não se via. A Associação de Pais telefonou-me, e muito bem, eu só tenho a agradecer, de facto, esta contribuição da parte dos municípios, todos da freguesia, que fazem parte da freguesia de Odivelas. Quando há qualquer coisa, telefonam ao Presidente, porque este Presidente não tem problema nenhum em dar o seu contacto. Muitos municípios têm o meu contacto. E esta associação é uma delas. Sim, senhor, tinha o meu contacto, ligou-me, Sr. Presidente, temos um problema agora que vai abrir... Lá está, ligou ao Presidente da Junta. E ligou ao Presidente da Junta. Ou seja, eu disse exatamente à Associação de Pais, foi aquilo que eu transmiti, que isto era uma competência neste momento da Câmara Municipal, mas eu tinha a obrigação de fazer uma coisa, era reencaminhar o processo já imediatamente a informação para a Câmara Municipal de Odivelas e transmitir exatamente esta minha preocupação. E a Associação de Pais, através de um elemento da direção, agradeceu-me esse cuidado. E, portanto, já o fiz, já mandei para a Câmara, de facto, com alguma urgência, para, de facto, ser reposta a passadeira nesta escola. E isso é preocupante. Mas há muitas. Mas há, não só nas escolas também, que me preocupa bastante, mas sim na via pública. Há muitas passadeiras na freguesia de Odivelas, e eu sei onde elas estão, porque estão bastante bem visíveis, que a Câmara descuidou-se ao longo deste tempo, estamos a falar de um ano para cá, descuidou-se. Aliás, isso era uma das coisas que até estava no orçamento participativo, quando da discussão desse próprio orçamento participativo, e isso foi uma das preocupações que a Junta de Odivelas teve em transmitir à Câmara que não descurasse esta situação das passadeiras. E, efetivamente, algumas delas foram feitas, mas outras que estão, de facto, não se vêem. Aliás, eu sinto isso e posso-lhe citar alguns casos, até que alguns corredores da via pública fazem até ralis, e que são situações extremamente perigosas, e estou a falar até nas colinas do Cruzeiro. Há uma zona que, efetivamente, agora puseram lombas, mas há uma outra zona que, por esquecimento, que só pode ter sido, que não atenderam à situação. E, efetivamente, já me foi solicitado por variedíssimas vezes munícipes que moram nas colinas do Cruzeiro para se colocar numa das ruas principais, à Rua de Portugal, portanto, uma lomba. Porque está num determinado sítio, mas não estão noutras ruas. E, de facto, aquilo é um corredor, quando se entra para as colinas do Cruzeiro, quem vem de Odivelas Estrada, neste momento, em direção às colinas do Cruzeiro, é, de facto, uma situação grave. Quem desce, havia de haver ali algum controle. Quem desce para o Odivelas Futebol Clube? Para a Avenida de Portugal. Exatamente. Portanto, estou-lhe a dizer isto porque conheço a situação. Este é um exemplo, assim como outras localidades da freguesia que são prementes realmente e o tapa-buracos é a mesma coisa. Sim, o tapa-buracos... Os buracos nunca foram tantos como... Exato, é assim, a Câmara... Eu, nesse aspecto, não tenho... é mais as passadeiras e as calçadas. Aí é que, quando digo calçadas... Nos tapa-buracos temos muitas queixas. Mas os tapa-buracos na freguesia de Odivelas, felizmente, andou, portanto, uma brigada, e isso eu sou testemunha disso, que, quando havia alguns buracos, efetivamente eram tapados. Eu, nesse aspecto, em relação à minha freguesia de Odivelas, não verifiquei, mas havia alguns buracos em algumas ruas, e algumas delas até já foram asfaltadas, nomeadamente uma delas, na minha freguesia, posso dizer, há muitos buracos. Uma das zonas mais delicadas e que estavam um pouco também esquecidas, que era a Arroja. Quem vai para a Quintinha da Arroja, neste caso, todo o corredor que vai desde cá de baixo... Há pouco tempo foi Alcatroa. Aquela subida da Rua da Arroja, até lá acima mesmo... Isso era um terror. Era, de facto, uma coisa... E não vai muito tempo que foi Alcatroa. E realmente a Câmara, e aí, de facto, eu só tenho a agradecer, como autarca, de facto, o trabalho da Câmara que fez, apesar de a gente sabe perfeitamente que estamos quase em um ano de eleições, mas de qualquer das formas, o que interessa, isso não preocupa, o que interessa é que o trabalho foi feito e que era uma competência da Câmara e fê-lo. Mas eu, em relação ao tapa-buracos, obviamente que nós, lá está, também éramos, em termos de reparo,
de reparação do tapa-buracos, nós tínhamos, enfim, umas condições mais céleres, porque tínhamos alcatrão, tínhamos condições mesmo para, e tinha funcionários. Estavam mais próximos e eram mais próximos não tenho do local, dos locais. Dúvidas. Qualquer junta de freguesia, eu também tenho essa ideia, mas... Exatamente. Falou nas colinas do Cruzeiro e algumas queixas. Eu vou falando nas queixas porque nós, ao longo do ano, embora não façamos grande eco, porque às vezes pode ser mal interpretado, mas o que é facto é que recebemos queixas por e-mail de vários casos, e este é um deles. Nas colinas do Cruzeiro há uma confusão, porque para todos as colinas do Cruzeiro são junta de freguesia de Odivelas. Mas há efetivamente zonas cujas zonas verdes não são administradas, ou não são geridas, digamos, pela junta de freguesia. Há uma administração direta da parte da Câmara. O que é que se passa aí? Isso é uma fase transitória? Foi a Câmara que assumiu que aquela área nunca vai ser da junta de freguesia? O que é que se passa aí? Porquê é que há essa confusão de zonas que não é a junta que trata dos espaços verdes? Aqui temos que separar. Há, de facto, zonas das colinas do Cruzeiro que ainda não foram entregues à Câmara. Esta é a primeira questão. Obviamente que, não estando entregue à Câmara, nem é da Junta, nem pode ser da Câmara. Ponto final. Segunda questão. Em relação às zonas que estão entregues à Câmara, é a Câmara que abriu um concurso, como é natural, e que, portanto, face à situação do território e das zonas que nós temos, nós, Junta de Freguesia, das zonas verdes e limpeza urbana, que já são muitas áreas, a Câmara, sendo uma urbanização nova, entendeu ficar com as zonas que estavam entregues à Câmara para, de facto, cuidar dos espaços verdes e da limpeza urbana. Portanto, a Câmara Municipal hoje tem, de facto, e abriu o concurso, obviamente, só para o efeito, para hoje ter dentro da zona urbanizada das Colinas do Cruzeiro, ter uma empresa que faz essa gestão, que é gerida, obviamente, que eu vejo, e sou testemunha disso, quando lá passo, várias zonas que estão adjudicadas a essa mesma empresa. Mas isso faz sentido? É assim, eu posso lhe dizer ao senhor que nós, na altura, ainda tentámos e fizemos essa tentativa, e eu filo até várias vezes com o Sr. Presidente da Câmara, propus-lhe que me entregasse 2 ou 3 zonas. Não na totalidade, porque não tinha capacidade a nível de resposta de recursos humanos, mas que me entregasse, portanto, uma parte, uma ou 2 zonas das colinas. Além disso, também tinha colocado uma outra questão, que era vir os licenciamentos, a parte de uma dessas zonas também, vir os licenciamentos para a Junta. Porque, de facto, eu sentia, e a verdade hoje veio ao de cima, que a Junta, mais tarde ou mais cedo, iria ser penalizada, esta Junta de Freguesia de Odivelas, em termos do licenciamento zero. O que já está a acontecer. Sim. O que já está, mas isso nós escrevemos várias vezes sobre isso. Isso é outra questão que já lá iremos. Mas o que eu quero dizer é que, em relação à gestão da limpeza urbana e das zonas verdes, obviamente, se nos fosse entregue 2 ou 3 zonas, com certeza que nós daríamos essa resposta. Era uma resposta cabal em termos de dar, de facto, dignidade a todas essas zonas para, enfim, estar uma zona cuidada, limpa, como toda a gente gosta, qualquer município, quando sai de sua casa, gosta de ver a freguesia limpa e cuidada. E, portanto, mas foi-me transmitido que não, portanto, não estava a ser pensado. As pessoas depois é quase a confusão, não sabem já quando é que as E realmente eu tenho sentido isso, que muitas pessoas, é muitos municípios, a maioria dos municípios que moram nesta zona urbanizável e que já são, enfim, à volta de 8 mil que lá estão, entre 8 mil a 10 mil pessoas, de grosso modo, mas dentro do... Eu iria dizer mais de 6 mil a 8 mil pessoas, que hoje já vivem nas colinas do Cruzeiro. Isto para dizer o quê? Que, efetivamente, as pessoas confundem o que é da Junta e o que é da Câmara. E, de facto, as colinas do Cruzeiro, e quero dizer lá para casa, para todos os nossos municípios que nos estão a ver e a ouvir, que as competências das colinas do Cruzeiro na área da limpeza urbana e das zonas verdes é da responsabilidade da Câmara Municipal. Portanto, por o efeito, tem uma empresa que trata desses espaços. Vamos agora aos assuntos, temos vários e temos que... Ora bem, começando pela Feira da Arroja. Feira da Arroja, grandes problemas, muitas queixas, sem condições, não tem um ponto de água, o peixe é vendido de uma forma... Toda a gente se queixa, não tem uma casa de banho.
o que é que se passa. Eu sei que algumas coisas vão para além da competência da Junta. De qualquer maneira, há muita gente que vai pensar que a Junta tem a grande responsabilidade pela situação. O que é que se passa com a Feira da Arroja, que é uma feira semanal, tal qual como a do Silvado, mas que ao longo do tempo poucas ou nenhumas melhoras têm tido? O que é que se passa? O que é que está pensado? O que é que a Junta tentou fazer? O que é que fez? Em 2011, nós acompanhámos sempre, e a nossa preocupação desde o Executivo foi sempre a nossa preocupação com a Associação dos Feirantes, de facto, melhorar aquele espaço da Feira da Arroja. Aquele espaço, como disse, e já situei 2 ou 3 situações, que são extremamente complicadas e complexas, têm a ver com o ponto de água e casas de banho. É fundamental. Mas ainda mais, outra situação que nos preocupa é o asfaltamento daquele espaço, que não foi, de facto, previsto, e isto para dizer o quê? Aqui eu tenho que fazer uma crítica construtiva, e que a fiz na devida altura ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, na altura que nos recebeu e muito bem no seu gabinete, com a Associação de Feirantes, em que, em 2011, nós, portanto, era uma das preocupações, não só da Junta de Freguesia, como aquilo era uma obra estruturante, não tendo a Junta capacidade financeira para, enfim, dar resposta àquela obra. Nomeadamente, que repito, na parte do asfaltamento. E então aquilo que nós dissemos, portanto, à Câmara foi que, na presença da Associação de Feirantes, foi que, portanto, a Junta assumia o compromisso de colocar 2 casas de banho e um ponto de água, desde que a Câmara asfaltasse todo o espaço e arranjasse aquele espaço todo, até para fazer as respectivas marcações dos lugares de todos os feirantes. Era, de facto, uma melhoria para toda a gente, não só para os feirantes, para quem lá vai comprar, porque, como se sabe, é uma das feiras que existe há muitos anos, na freguesia de Odivelas, onde vêm pessoas de várias freguesias e até fora do concelho, porque é uma feira que, enfim, tem tradições. E eu vejo, porque vou para lá, muitas vezes, tenho lá andado na feira, e, de facto, aquilo que eu lamento, e que as pessoas, quando me abordam, é dizer, olha, Sr. Presidente, ainda estamos à espera do asfaltamento E porquê? Olha, quem está lá em casa quer saber é porquê é que desde 2011, a Câmara disse-nos que iria pensar no assunto em 2011 e que em 2012 iria entrar no orçamento participativo. O que é certo é que em 2012, que me tinha sido dito, não foi com garantia absoluta, mas que tinha dito em 2012, nós vamos pensar em arranjar, de facto, o espaço da Arroja. O que é que aconteceu? Saiu o orçamento participativo e esqueceram-se da Feira da Arroja. Entretanto, eu tive uma conversa, obviamente, que é assim que eu faço, com a Sra. Presidente da Câmara, que muito atenciosamente me ouviu e que me disse, Sr. Presidente, eu não tenho dinheiro para cobrir aquela despesa neste momento no orçamento participativo. Qual é a despesa? Estamos a falar de 280 mil euros para asfaltar toda aquela zona e arranjar o espaço. Portanto, na altura, quando eu falei com a Sra. Presidente, e estamos a falar o ano passado, e mais este ano voltei novamente, pronto, pensando eu que, bem, pode ser que este ano haja, como é eleições, que possamos ter todos mesmo a sorte e que esteja contemplado no orçamento participativo. Pois, era uma despesa, de facto, muito grande, em que a Câmara não tinha, neste momento, dinheiro disponível para fazer face a essa obra. E realmente lamento chegar ao final do mandato e não ver, de facto, esta pretensão satisfeita, nomeadamente a Feira da Arroja, que para mim era um ponto de honra, e para a Câmara acho que também que deveria ter sido, e não o fez, realmente asfaltar aquilo. E eu disse, pronto, e o meu compromisso mantinha-se, como sempre disse na altura do início desde 2011, e era, de facto, nós iríamos tratar de pôr as casas de banho, aliás já estava tudo a ser preparado, a nível interno da Junta de Freguesia, para se fazer um ponto de água para as pessoas e, como disse ainda há bocado na pergunta que me fez, colocar 2 casas de banho. Mas há outro aspecto que me parece pertinente falar, que tem a ver com a venda de peixe naquela feira. Ora bem, a venda de peixe... Daí o ponto de água ser fundamental. Sempre existiu naquela feira. Como sabe, hoje, em tempos que estamos a atravessar uma situação de crise económica e financeira, era de facto muito mau
este Presidente de Junta, obviamente, não autorizar a venda de peixe naquela feira. Mas porquê é que não se colocou um ponto de água para o peixe? Quer dizer que a situação que foi devidamente controlada e foi dita a todos os senhores que vendem peixe, todos eles regularizaram a sua situação. Com o quê? Compraram uma viatura, que hoje já tem água, compraram, e isto, eu sou testemunha disso, que temos lá 2 exemplos que estão à vista. Aliás, amanhã, se lá for, amanhã sábado, estamos a falar... Eu passo lá, passo sempre. Veja que amanhã, pode verificar que amanhã é sábado, vai estar, e se passar por lá, veja os carros que hoje já têm condições de peixe, para vender o peixe, têm carros devidamente habilitados para o efeito, na certeza, porém, se houvesse algum problema, já lá tinha a ASEI, já lá tinha ido. E a ASEI até hoje ainda lá não foi e nunca houve problema nenhum. Portanto, eles continuam a vender, as pessoas continuam a gostar do peixe que vão lá comprar às pessoas que já, enfim, já são conhecidas, eu sei disso, e o peixe é bom. Portanto, aquilo que me dizem em relação ao ponto de água, eu repito, se a Câmara me tivesse feito a obra estruturante que era importante, nós tínhamos condições, com as marcações, com as casas de banho, e a retirar o ponto de água para colocar em sítios estratégicos dentro da Feira da Arroja. E isso não foi feito. Obviamente, que o meu compromisso, que a Junta assumiu, foi exatamente neste sentido. Era o asfaltamento da parte da Câmara. E o resto seria da responsabilidade da Junta. E, portanto, a Junta, a única coisa que não fez foi exatamente isso, porque não fizeram esta obra. Voltamos agora novamente para Odivelas, para o mercado, também a Praça de Odivelas, digamos. É outro assunto adiado. Também há promessas da Câmara Municipal, havia ali um grande projeto com estacionamento, etc. Como é que estamos em relação à praça? Olha, em relação ao mercado, em relação ao mercado, já fizemos vários estudos, que inclusive até mandámos para a Câmara, e aquele mercado hoje como está, de facto é um mercado que vale a pena lá ir comprar, porque as pessoas que lá estão sentem o mercado como ninguém. E para eles, a maioria deles todos, é o seu ganha-pão. Sim. Portanto, têm ali, de facto, ainda tem ali o seu ganha-pão. E, portanto, aquilo que eu quero dizer, o mercado hoje, na realidade, hoje que existe, da forma como está, a nível de estrutura, eu acho que é demasiado. O mercado, hoje, como sabe, o mercado municipal caiu, entrou em decadência, porquê? Por causa, até o mercado tradicional, exatamente o comércio tradicional, que caiu bastante por causa das grandes superfícies. Hoje, tendo 2 grandes superfícies, nomeadamente temos o Odivelas Estrada e temos o Dolce Vita, e, além disso, as outras superfícies que estão à volta da freguesia de Odivelas, nomeadamente aquele mercado, de facto, caiu bastante. Isto para dizer o quê? Não é que não tenha qualidade, o mercado até tem muita qualidade. A Câmara fez algum investimento, fez, sim senhor, umas pinturas, colocou uma iluminação nova, e nós, hoje, posso lhe dizer que a nível dos equipamentos que temos, a conservação e a gestão e a manutenção do mercado, de facto, para nós é um privilégio, obviamente, ter portanto, estar avocado na Junta, essa competência, mas quero dizer que aquele mercado hoje, e da promessa que tinha sido feita no passado, há uns anos atrás, eu ainda era vogal da Junta, e que foi apresentado um projeto para que, efetivamente, grandioso, eu acho que aquilo era um bocado megalómano. Para mim, como autarca, achei aquilo um pouco megalómano. E sei que aquilo nunca, e a verdade... Mas tinha uma parte que ia a parte da habitação ia... Pois, mas sabe, ia rentabilizar, que entretanto, iria rentabilizar e bem. Posso lhe dizer que, de facto, hoje, se metade daquele mercado estivesse só com as bancas e as lojas, e a outra parte para serviços, nomeadamente para ter ali um posto de saúde, o estacionamento, que é a coisa mais prioritária que as pessoas sentem à volta ali do mercado, e metade daquele mercado era o suficiente. Aquele mercado com 60 bancas chegava perfeitamente. Com as lojas à volta, ter um banco, uma pastelaria, como outros mercados que eu conheço à volta da área metropolitana de Lisboa. Aliás, posso lhe dar uma referência. O mercado da Brandoa, de facto, o meu colega Armando Paulino, que eu estimo muito, é um grande amigo, que eu, uma vez, fui ao mercado ver as instalações. É um mercado pequeno, mas com muita dignidade, e não só, de facto, muito bem estruturado. Portanto, de facto, as pessoas vão ao mercado. Mas tem um banco, tem uma pastelaria,
tem lá um multibanco, neste caso, ter um banco tem lá um multibanco, e, portanto, tem serviços. Tem serviços que, de facto, chamam as pessoas. E é isso exatamente que nós tentamos dizer neste mandato também à Câmara, que de alguns projetos, que era aquilo que eu estava-me a referir, em alguns estudos e de ideias que nós fomos comungando com a Câmara, que fizemos essa proposta, que inclusive que seria, efetivamente, para não se entrar dentro daquele mercado e ver uma grande parte das bancas hoje vazias. Pronto, é de facto complexo. Mas, obviamente, as pessoas hoje que lá vendem fazem tudo, por tudo, para que realmente aquele mercado se mantenha aberto e ainda, de facto, com a qualidade que aquele mercado tem. Portanto, sim, eu sei que em termos dos pessoas, em termos de produtos, de vários produtos, todos, têm muita qualidade. Aliás, posso-lhe fazer aqui uma referência que saiu numa revista da DECO este ano, que eu tenho, de facto, essa notícia, e até no Jornal de Notícias, dando referência a uma banca do peixe. Ok, vamos aqui para outros assuntos, que são muitos. A área da freguesia, isto aqui pode ter uma resposta rápida, que eu penso que já está mais que debatido, mas na sua opinião, na opinião de muitos, a freguesia de Odivelas é enorme, é de difícil gestão, alguns até sugeriram que partes do território fossem, agora, quando da reforma administrativa, fossem cedidas a outras freguesias com quem faziam fronteira. Na sua opinião, Odivelas é uma freguesia demasiado grande em termos de gestão e facilidade de gestão? Eu considero que hoje, com a realidade que nós fomos confrontados e com o crescimento desta freguesia, como disse ainda há pouco, sendo a segunda maior freguesia e estando, de facto, em termos de território, são 5,5 km, portanto não é um território muito grande, mas é muito complexo, tem muitas urbanizações, como sabe, aquilo cresceu, nomeadamente nós temos hoje praticamente uma freguesia dentro de outra freguesia, nomeadamente as Colinas do Cruzeiro, como disse ainda há pouco, só para dar este exemplo, se calhar os habitantes que habitam hoje nas Colinas do Cruzeiro é quase o número de população que temos no Olival de Basto. Só para lhe dar este exemplo. Quase. Não devo fugir muito. Mas só para lhe dizer que, realmente, havendo aqui uma outra freguesia, não parece, para já, não me parece, porque eu penso que a Junta de Freguesia, com a dimensão que tem hoje, e na realidade a única coisa que nós deveríamos ter era mais recursos financeiros. Eu acho que, a nível financeiro, se nos dessem essas condições e a Junta tivesse... Não havia problema. Não tínhamos problema nenhum. Porque com os trabalhadores que esta Junta tem, que efetivamente são ótimos, excelentes trabalhadores, eu presumo que daríamos conta do recado e não tínhamos problema nenhum nesse aspecto, em gerir. Agora, com os cortes, com a situação que tenho, 150 trabalhadores, mas com, de facto, os cortes que tivemos nesta situação, é difícil, porque ninguém faz omeletes sem ovos. E, portanto... é difícil. Seria muito contraproducente da minha parte estar a dizer que, obviamente, seria fácil, não. Mas não quer dizer que não é gerível. Portanto, era essa a pergunta. Não, mas é gerível. Porque para alguns não é. Não. Voltamos agora aqui ao Silvado, e primeiro apenas para a Feira do Silvado. A Feira do Silvado, depois já podemos dar um saltinho à feira, mas para já, outra das grandes queixas, volume de queixas que tivemos, aliás, as pessoas durante algum tempo queixaram-se e depois optaram por mudar, tem a ver com o circuito de manutenção que existe, eu acho que, bem, o senhor dirá, no Silvado existe um circuito de manutenção, as pessoas mais idosas queixaram-se bastante, chegaram a relatar-nos casos de facadas, acho que teve conhecimento disso, e optaram por passar para aquela zona junto ao multiusos, onde há ali aquele alcatrão, porque por questões de segurança se sentiam, portanto, em risco no circuito de manutenção de Silvado. O que é que se pode... E agora começava a pedir-lhe que fosse um pouco mais conciso, porque o nosso tempo está quase a chegar ao fim e temos aqui ainda alguns assuntos. As pessoas optaram por mudar porque não tinham ali condições de segurança. Está a ser feita alguma coisa sobre isto? Tem conhecimento?
Não tem. O que é que se passa com este circuito de manutenção? Tenho conhecimento de algumas situações que foram acontecendo ao longo do tempo, e isto estamos a falar de há 2 anos esta parte, derivada da situação económica das pessoas, à situação social de muita gente. Obviamente aconteceu aqui um fenómeno estranho, que depois deixou de ser estranho. Foi realmente as pessoas tinham um circuito de manutenção extraordinário, que está completamente vandalizado hoje. Está vandalizado. Exatamente. A Junta, obviamente, acompanhou algumas situações, nomeadamente até em alguns canteiros de rega que foram completamente vandalizados, destruídos, até o equipamento lá está completamente destruído. A Câmara tem conhecimento dessas situações todas mesmo, desta destruição e desta selvageria que de facto que aconteceu e que tem acontecido dentro do Parque Urbano. E no Rio da Costa também fizeram isso. E isso é outra situação que é grave, até que inclusive foi encontrado agora patos mortos dentro se não sabe, fica a saber, estão patos mortos, que eu tenho fotografias que me mandaram por e-mail, e eu só tenho a agradecer quem me desmandou, porque realmente eu vou denunciar isto a quem direito, porque isto é vergonhoso, lamentável aquilo que andam a fazer. E portanto há efetivamente, hoje na freguesia de Odivelas, e isto é um lamento que eu digo, e que me tenho sido confrontado, tenho dito isto na Assembleia Municipal, tenho dito isto nas Assembleias de Freguesia, tenho escrito em alguns órgãos, enfim, ainda dos que temos, tenho dito isto publicamente, que realmente tem sido, de facto, atos de selvagem atroz que nos tem perseguido na freguesia de Odivelas. Mas isto no Parque Urbano de Silvado para lhe dizer que, de facto, hoje chega-se ali, é degradante. Vê-se, as pessoas tiveram medo, inclusive, de roubos de jovens, estamos a falar de jovens, enfim, delinquentes, e estamos a falar de jovens de 16, 17, 18 anos, que vão para ali e para a prática do roubo por esticão. É aquilo que tem acontecido. A Polícia de Segurança Pública de Odivelas sabe perfeitamente disto. Aliás, pessoas que deixaram e escreveram para mim, eu imediatamente informei a PSP e a Câmara também têm conhecimento disto, destas situações. A única coisa que nós solicitamos é, de facto, que haja esta prevenção e o cuidado de vez em quando, a PSP passar por lá no Parque Urbano. Em relação à reparação desses equipamentos, é da competência da Câmara, que a Câmara sabe perfeitamente, que a Junta só tem, enfim, a gestão do espaço. E, portanto, toda aquela situação, tanto da iluminária pública como dos equipamentos que estão destruídos, não estão na responsabilidade da Junta. E isto, mas é degradante porque aquilo hoje podia ser um excelente espaço de lazer para, de facto, não só para o clube do movimento estar ali durante o dia, ter equipamentos biosaudáveis. Não estamos lá exatamente porque, enfim, tivermos medo de colocar lá alguns equipamentos desses. E, portanto, hoje é lamentável ver um espaço daqueles que é um espaço de todos e de ver aquele espaço degradado. Ora bem, vamos ver se passamos para um tema um pouco mais alegre. Eu não sei se será, mas o movimento associativo. Queixas diversas do movimento associativo. Aliás, há pouco tempo houve um fórum, promovido até pela JSD, queixas diversas do movimento associativo relativamente aos apoios da parte da Junta e da parte da Câmara, mas vamos falar aqui na Junta. Eu lembro-me, por exemplo, das Patameiras, que chegámos a fazer uma reportagem sobre os marchantes e as marchas das Patameiras. Há aí da parte da Junta, um deixar cair determinados apoios que tinham, digamos, estimulado o movimento associativo. O que é que se passa? Não, pelo contrário. É exatamente, eu vou de facto desmontar disso, porque aquilo que está a dizer não corresponde à verdade. Até porque mas ali no caso das fomos elogiados por todos os clubes que estiveram até nesse fórum, e eu estive presente nesse fórum, que eu fui convidado. Eu fui convidado para estar nesse fórum. Sim, eu também lá estava. Eu estava lá. E, portanto, aquilo que eu ouvi foi elogios à Junta de Freguesia, não à Câmara. Foi exatamente ao contrário. Não, mas eu não estou a dizer que foram feitos elogios à Câmara. Estou a dizer que foram feitas críticas a ambas as partes. Não, aquilo que foi feito, as críticas foram dirigidas à Câmara. Porque em relação à Junta, até inclusive alguns apoios que hoje esta Junta dá, até fora da sua freguesia. E posso lhe dizer alguns. Olha, os bons dias, a Associação de Pais, o agrupamento de escolas da Ramada,
já nos solicitaram. O grupo desportivo que está na Serra da Amoreira também nos solicita apoios. Vamos por portanto, ou seja, as marchas, concretamente. Não, concretamente as marchas... Uma queixa em relação às patameiras. Vamos a casos concretos. Em relação às patameiras, só tenho... O que é que se passa? Só tenho a dizer que, de facto, as patameiras, houve ali um litígio qualquer com alguém que organizava essas marchas e que nos ultrapassou completamente. Ou seja, as marchas não saíram, mas isso não tem nada a ver com a Junta. A Junta dispôs... Mas estamos aqui para esclarecer. A Junta dispôs os fatos, sapatos, portanto, o fardamento para as marchas, a Junta tem-o. Eu sei que disponibilizou e disponibilizava sempre, desde que o Clube Atlético das Patameiras assim o entendesse e quisesse pôr a marcha na rua, perfeitamente. Portanto, não há marchas, não é por culpa da Junta? Não. Pelo contrário. A Junta até fez um desafio e um repto a todo o movimento associativo da freguesia, que se juntassem todos ao movimento associativo, os grupos esportivos e recreativos, para que realmente, enfim, com o apoio da Junta, qual era o apoio da Junta? Não era em termos financeiros, mas sim em termos logísticos. Tínhamos com certeza que não existe só um fardamento, há lá mais outro. Portanto, nós temos fardamento, inclusive até temos ligações com outras freguesias, em que nos colocavam à disposição esse fardamento. Daí não haver qualquer contestação, aliás, e fizemos até um ofício dirigido a todo o movimento associativo. Quando eu lancei esse repto, o único clube que respondeu foi o Clube Atlético das Patameiras, em que um ano saiu a marcha, em que eu fui o padrinho dessa marcha, mais a minha vogal da cultura em 2010. Nós fizemos essa reportagem. E os senhores, e muito bem, e fizeram-na muito bem, mas a partir daí, quando fizemos o repto a seguir a todo o movimento associativo, para se juntarem e unirmos todos os bairros, que são bastantes, na freguesia de Odivelas, à volta de 14 bairros, para se juntarem onde houvesse coletividades, para de facto virmos com uma marcha para a rua. Por bairro, por exemplo, mas eu não quero dizer que fossem todos os bairros, mas, por exemplo, dos clubes todos que existem, desde do Ajax, do ACO, assim, todos esses clubes se juntassem com o Clube Atlético das Patameiras, que tomou a iniciativa e muito bem, podíamos ter hoje as marchas na rua. Portanto, não há aqui, nem poderá haver qualquer crítica à Junta, porque a Junta sempre esteve na primeira linha para apoiar as marchas. Aliás, isso era uma das coisas que fui eu que lancei esse repto a todo o movimento associativo. Pronto. Vamos ficar por aqui, porque é capaz de haver problemas do lado do movimento associativo e não sou propriamente eu que tenho que fazer de advogado de ninguém. Sei que há problemas com o ensaiador, isso eu sei, valores que o ensaiador cria. Com certeza. Pronto. Mas isso em relação, já agora posso lhe dizer, que em relação ao ensaiador, nós não tínhamos verba disponível, obviamente, para pagar um ensaiador. Não vou ser eu. Mas tínhamos condições, e isso foi transmitido, portanto, a quem de direito, que a Junta apoiaria na parte do espaço para ensaiarem. Isso tinham-no. Tanto o Parque Urbano do Silvado, que temos o Salão Azul, ou o Pavilhão Polivalente. E, portanto, logo isso era um custo. Quer queiramos, quer não, nós estávamos a apoiar financeiramente, mas estávamos a apoiar de outra forma. Porque é assim que a Junta se revê. É assim que as juntas têm que fazer. Portanto, não podem imputar sempre andar, portanto, desculpa o termo, do choradinho, a pedirem dinheiro às autarquias, porque nós hoje temos dificuldades. É mesmo esse assunto que eu a seguir ia falar consigo. Não pode ser, isto tem que ser, se todos derem um bocadinho, nós podemos ir mais longe. E é assim, há muita coisa que se faz sem dinheiro. É preciso ter ideias. E, portanto, essas ideias e tudo aquilo que as pessoas pensam, hoje tem que pensar que a situação não é como há 10, 15 anos atrás. Hoje a situação financeira das juntas de freguesia é muito complicado, ainda para mais para esta junta de Odivelas. Mas o movimento associativo também é complicado. Obviamente que aceito perfeitamente. Uma das críticas... Porque o movimento associativo hoje debate-se com um problema que se chama verbas, que não tem apoios. Mas é sobre isso mesmo que E é exatamente aquilo que eu vou contradizer e vou-lhe transmitir, a dizer-lhe que nós damos todo o apoio a qualquer coletividade. Nomeadamente, o Clube Atlético das Patameiras, mais uma vez este ano, apoiámos em todo o apoio logístico nos estrados, portanto, vários exemplos de situações que nos solicitaram, cadeiras, mesas do género, portanto, o transporte de levar os estrados, carregá-los, transportá-los, tudo isto tem custos. E, portanto, nós temos que atender que não é só... Eu não vou entrar por aí, mas posso dizer que mesmo isso... Quer dizer, isto não é vamos lá ver, é uma obrigação que as juntas têm de fazer. As autarquias têm que estar ao lado do movimento associativo. E esta junta de freguesia, desde o início do seu mandato até agora,
não pode haver nenhuma coletividade que diga que nós não apoiamos. Não Mas a nível essa financeiro. questão que eu quero colocar. Não a nível financeiro, repito, e continuo-lhe a dizer, não a nível financeiro, mas taças, troféus, outros géneros, tudo aquilo que esteve ao nosso alcance, a Junta de Freguesia esteve sempre na primeira linha. E, inclusive, em relação à Câmara, a quem foram pedir, aquilo que se ouvia era críticas que a Câmara não apoiava, então vamos à Junta, porque a Junta de Freguesia de Odivelas apoia. E foi aquilo que aconteceu ao longo do mandato. Não quero dizer, e não estou aqui, de facto, a deitar abaixo a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal, enfim, tem outras estruturas, tem outras formas, obviamente, de apoiar, que tem apoiado também o movimento associativo, que eu sei. Agora, noutros aspectos, nós, daquilo que foi sempre pedido, e continuo-lhe a dizer, e repito, não só às coletividades da freguesia que estão geridas, que estão na área do território da jurisdição da freguesia de Odivelas, mas também fora da sua freguesia, nós colaboramos muito com o movimento associativo. Inclusive até queixas de outras juntas de freguesia que não apoiavam e que não, vamos a Odivelas porque Odivelas apoia-nos. E foi aquilo que aconteceu. Eu tenho aqui uma questão então muito concreta para colocar, que é a seguinte. O movimento associativo queixa-se que uma das formas de angariar receita eram as festas da cidade. Que as festas da cidade lhes foi exigido cerca de 3.000 euros para montar as suas bancas, onde faziam as suas vendas e realizavam dinheiro para obviar ao tal subsídio, não é? Ao subsídio à dependência. E eles queixam-se que lhes foi pedido esse valor e não posso deixar de aproveitar a sua presença e fez bem para essa questão. Para que esclareça o que é que se passa em relação ao movimento associativo que procura, aliás, como faz nas festas das Sopas em Caneça, como faz nas festas da Póvoa, em que eles montam as suas bancas, realizam o dinheiro que depois... Nós estamos a falar de realidades completamente diferentes. Estamos a falar de uma realidade, de umas festas da cidade que há mais de 20 anos se organizam nesta freguesia. E quero dizer, desde que eu assumi, portanto, a presidência da Junta, as festas já existiam e continuaram a existir. Mas nós deparámos, quando pela primeira vez que organizámos em 2010 as festas com este executivo, já em funções, deparámos com uma situação que esta é que é a realidade. E isto é que tem sido dito lá para casa e para todos saberem, efetivamente, das condições que nós não podíamos jamais continuar a fazer as festas no modelo que estava a ser praticado. Pois, há um modelo... Havia um modelo, que é aquilo que eu vou dizer rapidamente, que é um modelo que era a Junta de Freguesia que organizava as festas. Era impensável e fizemos em 2010. E muito bem, as festas estiveram de pé. Só que tivemos um prejuízo de 78.000 euros no final do Mas sabe que os seus adversários, dá licença. Alguns deles... Pois, mas isso foi dito em órgãos próprios, em sedes próprias, foi transmitido efetivamente esta situação. E a Junta de Freguesia de Odivelas jamais poderia entrar numa situação destas no ano seguinte. E em 2011 abrimos um concurso e foi esse modelo que tem sido praticado até agora, até o ano 2013, as últimas festas que organizámos agora em julho, foi exatamente o modelo que adotámos. Qual? Abrir concurso numa plataforma, as firmas concorrem e, obviamente, que aí o que é que acontece? E para responder à sua pergunta que me estava a colocar em relação, portanto, ao movimento associativo. Antes era a Junta que geria e que fazia a gestão de todo o espaço e que adjudicava e dava prioridade às coletividades da freguesia. E muito bem. Perante um cenário e um novo modelo, obviamente que isso, quando uma empresa ganha, e penso que o senhor com certeza faria a mesma coisa, o senhor ganhava as festas da cidade, o senhor com certeza iria convidar dentro, não descurando uma ou duas, porque estiveram lá coletividades. Portanto, se me tiver a perguntar se não estiveram coletividades, estiveram. E ganharam dinheiro. Desculpa, e ganharam dinheiro. Mas acha justo 3.000 euros? Agora, pois eu isso não vou discutir. Mas fosse... senhor, obviamente que achei um pouco, quando eu vi a saber, de facto, que era esse o valor, mas estamos a falar de 15 dias. Estamos a falar de 11 dias, perdão, 11 dias de festas. Estamos a falar de 5 dias, nem nada disso que se pareça. Portanto, a realidade, nós temos que pôr isto nos patamares, que uma coisa é festas de outras freguesias, mas o não se pode comparar. Mas o movimento não, desculpa, é diferente. Aliás, tenho que lhe dizer, porque desde 2010 até agora, nós fomos sempre com um patamar a nível de artistas, a nível... Não, eu digo é do lado do movimento associativo. Pronto, não digo do lado do movimento, sim,
mas a qualidade... Não, mas isso implica... Não, mas isso eu tenho que dizer. Isto está implícito para nós termos uma qualidade de programa variado, atrai muito mais população, vem muito mais gente de fora para dentro. Obviamente que aí quem é que lucra? É o movimento associativo. E, de facto, eu tenho que o contradizer nesse aspecto, porque... Não, eu tenho que dar voz às queixas que porque, sabe, eu não tenho bancas... Não, mas eu percebo. Agora, a pergunta que me fez foi se efetivamente não achava exagerado o valor. E isso é verdade. E isso eu tenho que dizer que achei um valor demasiado alto. E com certeza hoje para as coletividades que têm problemas financeiros, arranjar logo assim de repente 3 mil euros, obviamente que é difícil. Das duas uma, ou a empresa, com certeza, isso é uma gestão da própria empresa que geria, portanto, a concessão, com certeza que deu algumas facilidades a esse movimento associativo. Quase certeza. Quase certeza que deu. Porque nenhuma delas, tenho quase a plena convicção, nenhuma delas tinha logo 3 mil euros em caixa. Ou então, obviamente, tiveram apoios financeiros, eles cotizarem-se portanto, alguns deles da coletividade, para, enfim, darem logo 3 mil euros assim de repente. Mas, isto para dizer, e só para terminar esse aspecto, as festas da cidade têm sido, de facto, momentos muito importantes e muito altos, não só para a ajuda do comércio local, bem como também para quem nos visita, tem sido a nível de espetáculos, a nível das tasquinhas, a nível do artesanato, de várias áreas que nós sempre tivemos o cuidado de abrir as portas, e isto também em articulação com o novo modelo e com a empresa que sempre entrou lá desde 2011 até agora, quer dizer que as coisas foram extraordinárias. Portanto, o saldo é extremamente positivo. Aliás, posso dizer que na área metropolitana de Lisboa, em termos de festas, desde 2012, de facto, e estas de 2013, foram extraordinárias. Aliás, subimos a nível de qualidade, a nível de tudo. O ano passado abrimos em 2012 os chutes e pontapés e terminámos com Tony Carreira. Estiveram lá 22 mil pessoas, só para dizer. Este ano abrimos com, portanto, um grupo espetacular, que foi os dois Fs, portanto, o Fernando Ferreira, e terminámos com a Áurea. Portanto, tivemos desde o Spencer Sul, o Bossy Sea, portanto, a qualidade foi sempre subindo. Eu digo, obviamente, mas isto custa muito dinheiro. Não, isto é só para lhe transmitir, e para quem nos está a ouvir e a ver lá em casa, que realmente para organizar umas festas da cidade não é fácil. E tem que haver Mas será que as pessoas querem essa festa da cidade? Epá, eu penso que nós fizemos, isto é para as pessoas. Nós sim, mas as pessoas de Odivelas querem essa? Eu não estou a falar de quem vem de fora. Sim, porque é assim, eu admito que sim, porque, olha, eu vi sempre a feira cheia de gente. Mas eu não ponho isso em causa. Portanto, as pessoas gostam das festas da cidade. As pessoas estão ao lado das festas da cidade. Mas há pouco, quando eu coloquei a questão do ponto de vista do movimento associativo. Agora, o movimento associativo vai à Póvoa, não paga nada, e continuo-lhe a dizer, mas que estamos a falar de 4 dias, estamos a falar de um espaço que, de facto, não sei se fizeram concurso ou não, mas tiveram, pronto, alguns artistas. Mas tem que perceber, e quero que perceba isto, nós temos que pôr no patamar, de facto, em termos de qualidade. E a qualidade hoje que nós levamos ao longo destes anos que cá estamos, e onde é que foi sempre subindo. E onde é que está o movimento associativo? Mas o movimento associativo esteve sempre presente. Mas não... Desde 2012, 2013 e 2010 tiveram. Bem, só não tiveram em 2011 porque, como sabem, não fizemos as festas. Mas, como sabe, o movimento associativo queixa. Eu tenho a certeza que o Presidente, Presidente chegou ao seu modelo. Quem quer que venha a seguir, mas todos eles, venha para a questão que venha a ser o próximo Presidente, tem que pensar que as festas da cidade ou cria outro modelo, mas é um modelo o que está em causa é o modelo. Pronto, um modelo que virá, com certeza, poderá pôr em causa financeiramente a Junta, porque não pode. Mas o que eles defendem é que... Porque eu estou convencido, seja quem for que vier a seguir, que seja o próximo Presidente, tem que pensar que estas festas é para os odivelenses e para quem nos visita e quem vem de fora. E tem já uma qualidade imparável. E, portanto, não vai descer, com certeza, não... E continuo-lhe a dizer, e respeitando sempre a prata da casa, nós sabe que, só agora já para lhe dizer, nós tivemos um pequeno estrado, que era o estrado da Junta de Freguesia de Odivelas. É o palco secundário, digamos. É um palco secundário.
Sabe quem é que esteve a atuar nesse? Todos os dias tínhamos um número musical, de ginástica, cultural, recreativo. Todos os dias houve um número nesse palco. Sabe de onde é que eram essas bandas e de onde é que eram, de facto, todos os números musicais e recreativos? Devia ser de Odivelas, tudo bandas, até bandas DJ de Odivelas, bandas de Odivelas de jovens. Portanto, demos a primazia, inclusive, tiveram no palco número 1, por muito nos honrou, a banda maior. E, portanto, como vê, até mesmo no palco principal, isto em sintonia com a empresa, nós tentámos pôr a Escola de Fado da Junta de Freguesia de Odivelas, muito nos honra, tem sido de facto também um baluarte desta instituição, que é a única junta de freguesia do país que tem uma escola de fado. E, portanto, aí, só para lhe dizer que esteve nas festas da cidade, sempre. E com certeza que não será descurado no futuro. Assim como também há a Banda Maior, que tem sido uma projeção, que está muito ligada à Câmara, mas o apoio, só para lhe dizer, nós damos apoio à Banda Maior. Portanto, estamos com o movimento associativo, estamos ao lado do movimento associativo. Acredito e aceito que, de facto, o modelo para, enfim, algumas coletividades seja difícil, de facto, em termos financeiros, de facto, as queixas são nesse sentido. Que é insuportável o preço, mas foi exatamente o modelo que criámos. E tinha que ser por esta via e terá que ser no futuro. Não é essa a opinião de outras pessoas, mas é a minha opinião, terá que ser essa pois, opinião. Claro, porque senão, obviamente, presumo que pode pôr em causa a qualidade, porque estas festas, quando se faz, e mais, se me está a dizer, que não me perguntou, mas eu vou dizer, estas festas têm sempre trabalhadores da Junta de Freguesia a apoiar. Aliás, eles veem como fossem também as suas festas da cidade, os nossos trabalhadores da Junta. E isso, para mim, é um ponto de honra, que nunca descurámos essa situação. Mas foi sempre em parceria com a empresa desde que adotámos este modelo. Portanto, este modelo não poderá, enfim, baixar a qualidade, porque se baixar a qualidade entra numa situação, obviamente que eu sei que a situação financeira não é fácil, e portanto para a Junta de Odivelas das duas uma, ou vão por este modelo, ou então organizando a Junta tem que ter dinheiro. Tem que ter a situação financeira, de facto, estável para organizar umas grandes festas. Mas não quero dizer, mas eu estou-lhe a dizer só a nível no campo artístico, no campo, porque acho que é aí que também há uma atração muito grande, em que as pessoas, quando vão às festas da cidade, a primeira coisa que olham não é só para ir comer a sardinha, não é só para ir andar no carrossel, é para verem qual é o artista que lá está. Se é o Kim Barreiros, se é o não sei quê, se é a Lenita Gentil, se é, portanto, outros artistas que já passaram por aquele palco, por aquelas festas da cidade. As pessoas já gostam da qualidade. E eu senti isso, mais uma vez... Bem, a qualidade de determinado tipo de músico. Mas de qualidade custa dinheiro. Tipo de músico. Não, mas eu quero dizer, a qualidade... Mas o Presidente tem uma ideia que o Kim Barreiros é uma música de qualidade. Para outras pessoas talvez música, não seja. Olha, é uma música pimba, mas tem qualidade para mim. Pronto. E é para todas as idades. Sim, não só para os novos. Não tenho dúvidas. Como para os velhos. Mas isso, a qualidade da para música... Todos. Ele tem qualidade de música para todos. Tem? Tem. É a sua opinião. É a minha opinião. Ok. Eu tinha mais algumas questões, mas o tempo é inexorável. Não dá. Eu não resisto de qualquer maneira a colocar, mas pedia-lhe uma resposta rápida. Comércio local está a morrer. O que é que se pode fazer? Qual é a sua ideia? Quais são as suas ideias para reavivar, para tentar não deixar morrer, porque está a morrer o comércio local? Olha, mas pedir que fosse breve. Vou-lhe ser muito sincero. Porque já ultrapassámos uma hora de programa. Penso que, em relação ao comércio local, enfim, a Junta de Freguesia, ainda tentámos, no início do mandato, fazer algumas ações, nomeadamente o Congresso de Montres, outros eventos, em que realmente desse essa oportunidade ao comércio local, dar vida ao comércio local. Aquilo que efetivamente que a Junta de Freguesia fez, e portanto não surtiu efeito, foi exatamente, através do concurso de Montres. Não houve adesão, efetivamente, isto e dar voz também, portanto, ao comércio todo, como estamos a falar, é no comércio tradicional, Sim. que é aquele hoje que se sente mais a necessidade de apoio. E realmente isso é sentido, porque eu hoje tenho uma associação de comerciantes, de facto, em que tinha algumas ideias,
mas que realmente também ficaram na gaveta, nunca saiu nada cá para fora. Portanto, ou seja, eu penso que também há aqui, da parte da Associação dos Comerciantes. O de Odivelas e Louros. Odivelas e Louros, exatamente. De Odivelas às compras. Pronto, Odivelas às compras. E, portanto... É um excelente mau exemplo. Excelente mau exemplo. Está a ver? Portanto, agora o senhor tocou na ferida, eu não queria tocar nisso. Não, realmente foi um mau exemplo. Mas, e portanto, não podem estar a imputar às autarquias que realmente nós é que temos que fazer tudo. Não. Portanto, se houver uma parceria, uma partilha de ideias... Mas a Junta tentou fazer alguns eventos... concurso de montras, não, mas mesmo a nível de gastronomia, não tenho a certeza, mas de artesanato, tivemos. Tivemos. Nós, no início de 2010, tivemos uma coisa extraordinária para, de facto, abranger todo o comércio, que foi no Dia Mundial do Turismo, portanto, um trajeto, um percurso de carros antigos. Portanto, o primeiro... fizemos, na altura, foi em 2010. Portanto, mas um evento de gastronomia não passa ao lado de uma junta de freguesia? É difícil? É complicado fazer qualquer coisa? Não é que seja envolvendo complicado. Os comerciantes, envolvendo... Não é que não é complicado, até porque, é assim, espaços até há. Nós temos espaço em Odivelas para fazer um concurso gastronómico. Eu pensei, porque isso, obviamente, estava muito na área da Câmara Municipal, nas atividades económicas, que ainda lançámos um repto, ainda a Junta de Freguesia, no início do mandato, lançou um repto à Câmara, para que, de facto, tentasse haver esta proximidade e haver até uma partilha de fazer, portanto, em conjunto com o comércio local, portanto, um festival gastronómico. Por exemplo, no Polivalente, umas bancas com, portanto, todos aqueles produtores da marmelada, por exemplo, tem sido uma coisa interessante? Não, isso estamos a apoiar, e isso quero dizer até, saudar aqui a Confraria da Marmelada, que já o fez. Aliás, teve representação, e muito bem, nas festas da cidade, como têm estado, os anos, portanto, desde que se fundaram. Aliás, a cerimónia da Confraria foi feita no pavilhão Polivalente. Exatamente. Portanto, como vê, lá está... Nós estivemos lá a gravar. Lá está a Junta de Freguesia, mais uma vez, a apoiar, portanto, este movimento. Todas as instituições que nos procuram, nós apoiamos. Mas quero dizer que, em relação a isso, mesmo ao comércio local, aquilo eu penso que não foi muito bem aproveitado pelas autarquias, nomeadamente, eu estou a dizer, mais a Câmara, para que, de facto, dessemos esse tal apoio, esse empurrão, que é o que eles precisam hoje e que é o que sentem hoje, enfim, no seu dia-a-dia, porque só pagam impostos e, aliás, com muita pena nossa, nós estamos a ver muitas lojas a fechar. Pois, é esse o problema. O que nós hoje sentimos isso... Não se traz pessoas para Odivelas, não se traz. O apoio... Porque isso só se pode trazer pessoas quando se traz ou quando se organiza grandes eventos. E, portanto, hoje, mas posso as pessoas, dizer... por exemplo, as festas da cidade, eu compreendo e digo, mas traz gente para aquela festa. Que chega às 9 da noite, o comércio local às 9 da noite está fechado. Mas isso também é outro conceito. Vamos lá ver. Que lhe quero dizer, e agora ainda bem que me focou nisto, eu acho que as pessoas têm que se fazer, como noutros países lá fora, que eu já vi, e com os meus olhos, por onde andei... Mas se o local abrir à noite. Exatamente. E, portanto, isso era uma oportunidade. E, aliás, não percebo porque é que a Associação, lá está, e eu aqui faço uma crítica construtiva à Associação dos Comerciantes de Louros e Odivelas, porque é que a Associação não implementou esta situação em sintonia com as câmaras, com a Câmara e com as juntas de freguesia? Podia-se ter feito isto a nível de todas as 7 freguesias. Porquê é que não? O que eu noto é que as pessoas vêm para as festas da cidade vão ao McDonald's. Tirando a publicidade. Não, aliás, digo é a única coisa que está aberta. É a única coisa que está aberta até às 6 da manhã. Pronto. Portanto, é a única coisa que temos. O senhor quer, aliás, dizia a minha filha, portanto, há uns anos atrás, antes de eu ser presidente, eu dizia, filha, então, mas tu, porquê é que vais para Lisboa? Pai, mas o que é que tu queres? Eu tenho que, aqui em Odivelas, às 11 horas da noite, eu não tenho nada aberto. Hoje, felizmente, já temos alguns barzinhos de jovens que eu muito me congratulo, nomeadamente nas Colinas do Cruzeiro e noutros locais, já temos alguns divertimentos, felizmente, ainda bem. Mas há um problema logo que existe, sabe o que é? É que, em algumas zonas, há logo problemas com barulhos, enfim, com situações... São zonas residenciais? São zonas residenciais. Portanto, nós temos de ter esse cuidado também, que efetivamente quando se autoriza ou quando se licencia um estabelecimento desses, temos de ter esse cuidado. Mas isto para lhe dizer, mesmo a nível de restauração e mesmo do comércio em si, tem que haver outra resposta, não é? Tem que haver outra resposta. E isso não houve ao longo destes anos. Presidente Vítor Machado, é o candidato para Odivelas, pela coligação Odivelas Merece Mais.
Nós, como sempre, terminamos estas entrevistas com uma mensagem que queira deixar para os seus fregueses, para os odivelenses, que lá em casa vão ouvir, e, portanto, dava-lhe o próximo minuto e meio, 2 minutos, para deixar uma mensagem para a Câmara lá para casa. Pronto, e fica à sua inteira disposição os próximos 2 minutos. O que eu queria, e muito agradeço à TVL por nos ter convidado, por estar aqui, de facto, sempre, pela primeira vez que estou aqui, muito agradeço, é uma honra para mim vir aqui aos vossos estúdios. Aquilo que eu quero dizer é esta coligação Odivelas Merece Mais, é de facto, para mim, uma honra, porque eram 4 partidos há 4 anos atrás, neste momento são 3. Portanto, só saiu um. Portanto, esta é a primeira da coligação. Portanto, Odivelas merece mais e merece muito mais, exatamente. E, portanto, é a frase, ou seja, a mensagem que eu quero deixar aqui é que, e para nós, obviamente, com a história que tem esta freguesia, que tem muita história, aquilo que eu quero pedir é, enfim, a todos os odivelenses que estejam ao nosso lado. O meu futuro será sempre em Odivelas e com Odivelas. Portanto, o meu futuro será sempre aquilo que os odivelenses quiserem, porque o meu futuro é e será sempre Odivelas. Portanto, é esta a mensagem que eu deixo. As pessoas confiem em nós. Em 2009, nós ganhámos estas eleições. Espero que agora, no dia 29 de setembro, enfim, nos deem e que nos brindem com mais uma vitória desta coligação, que muito me honra fazer parte. E com uma equipa nova, com ideias novas, com projetos novos, para, de facto, para os odivelenses. Portanto, é esta a mensagem que eu deixo aqui para todos. Muito obrigado. Lá para casa, portanto, é visível que chegámos ao fim desta entrevista. A entrevista com o atual Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, Vítor Machado. Vítor Machado, que concorre a 29 de setembro, através da coligação Odivelas Merece Mais. Foi esta a entrevista. Vamos continuar com este conjunto de entrevistas sobre as autárquicas 2013 e sobre o Conselho de Odivelas, entrevistando outros presidentes de junta e deixando lá para casa, como sempre, os pontos de vista livres, como sempre aqui na TVL, de quem está connosco, de quem está aqui para ser um espelho transparente, o mais possível, lá para casa, de que as coisas e as questões muitas vezes não são como se ouvem e têm outras razões e outros motivos. Nós tentamos, embora o tempo não seja muito, tentamos sempre trazer ao de cima alguns problemas e procurar que as pessoas que aqui estão deem a sua versão dos acontecimentos, porque é destes contraditórios que se faz a riqueza da democracia e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, boa noite.